Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje, aqui no estúdio comigo, eu recebo o doutor juiz auxiliar da presidência do TRE, o Bruno de Oliveira Marques. Nosso assunto hoje é eleições 2022. Ele veio representando aqui o TRE-MT e a gente vai saber das notícias, das novidades, vamos atualizar nessa área de eleição. Um ano muito importante para o Brasil, porque teremos eleições presidenciais, teremos eleição para senadores, deputados federais e também governadores. O voto é sagrado, é democracia e está em alta no Brasil. Hoje nós vemos, doutor Bruno, as pessoas, os brasileiros que não se envolviam em política, hoje discutindo política, acho que um pouco menos do que se discute o futebol, né? Que o brasileiro adora discutir futebol, todo brasileiro é um técnico de futebol. Hoje nós estamos vendo aí os brasileiros metidos a marqueteiro político, né? Cada um tem uma posição do que vai acontecer no mundo político. E quem ordena tudo isso aí é o Tribunal Regional Eleitoral aqui no nosso estado. Hoje nós temos quantos eleitores aptos a votar em Mato Grosso? Eduardo, a Justiça Eleitoral agradece ao convite para estar no seu conceituado programa. Inicialmente, a realização de eleições do nosso estado é um desafio, né? O estado de Mato Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, o nosso estado é maior do que Alemanha, Itália, Portugal e Suíça juntos. E com uma baixa população, né? Hoje... Nós temos aqui, de eleitores, já respondendo a sua pergunta, nós temos 2 milhões e 200 mil eleitores. Desses 2 milhões e 200 mil, 1 milhão e 800 já fizeram o recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral se preparou para finalizar, as maiores cidades já foram feitas. O Tribunal se preparou para finalizar o cadastramento biométrico em 20, mas em razão da situação pandêmica, este recadastramento foi suspenso. De 2.200 tem 1.800 já recadastrados. Já recadastrado. É um bom número, não é? O número é superior a 80%. Ficaram as cidades menores que, por conta disso, o número de cidades é maior, com um número menor de eleitores, então a dificuldade logística fez com que se deixasse para o final e não conseguiu, a Justiça Eleitoral não conseguiu finalizar em razão da situação pandêmica e a biometria segue suspensa. Então, nós temos esse estado continental, né? Nós temos aproximadamente 47 mil pessoas que trabalham nas eleições, temos 1.500 locais de votação, aproximadamente 7 mil sessões eleitorais. Esses 47 mil pessoas estão inclusos aí os voluntários? Os mesários? Estão inclusos os voluntários que trabalham no dia das eleições, né? 47 mil colaboradores que trabalham no dia das eleições. Nós temos 5 mil homens, forças policiais que atuam também, enfim, 50 comunidades indígenas com 66 locais de votação, enfim, é uma estrutura e uma logística desafiadora, mas a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, que completa este ano 90 anos, está acostumada a esses desafios e todas as eleições, o eleitor, o cidadão é prova de que a Justiça Eleitoral consegue desempenhar o seu papel a contento. Nas últimas eleições, inclusive, a totalização dos votos foi assim, bastante rápida, mesmo com essa distância toda. Nós tivemos a transmissão dos votos e a totalização é feita agora pelo Tribunal Superior Eleitoral, por uma questão de segurança. Inicialmente, Mas na última eleição também foi feita assim? Pela primeira vez em 20 foi feito no Tribunal Superior Eleitoral e os telespectadores vão se lembrar que nós tivemos um pequeno atraso, um pequeno delay. Tivemos um pequeno delay justamente por conta disso, porque como centralizou do Tribunal Superior Eleitoral, então a agilidade não foi a costumeira. Não demoramos, acredito que umas 3 horas depois das eleições, os resultados já estavam oficiais, já haviam sido publicados. Mas o que importa é ter uma eleição segura, os resultados sejam publicados em um tempo razoável. Eu acho que esse é o objetivo principal da Justiça Eleitoral. Nas últimas eleições, nós tivemos alguns problemas com urnas. Isso no Brasil todo, inclusive o meu voto eu tive problema. Na hora de finalizar, o voto no meu último voto, que era o voto de presidente, ele não finalizou.
Eu não confirmei e ele finalizou. A urna colocou finalizando, encerrando votação, sem eu ter confirmado. E rodou pelo Brasil inteiro aí vídeos acontecendo a mesma situação. Esse tipo de situação estará totalmente corrigida nestas eleições, porque o tribunal adquiriu até, acho que 500 mil urnas novas. A primeira pergunta, a finalização foi para o candidato que você desejava escolher. Você não... Não, eu não cheguei, eu apertei o botão do candidato, só que eu não dei confirma, a urna fechou. Então você não sabe se seu voto foi computado ou não. Para o candidato que eu tinha votado, não sei. Então a primeira... O tribunal depois me disse que sim, foi computado, não tem como não computar, bababá, mas eu, na realidade, eu não sei, porque eu tinha esperança do voto auditado, que é o voto impresso, né? Tem impressão, como acho que até o Paraguai hoje já tem esse sistema. Mas, enfim, os deputados... depois nós podemos conversar, inclusive, sobre isso, Eduardo. O primeiro ponto, se houver alguma dificuldade como essa, o eleitor não deve se desesperar, fazer fotografia, até porque não pode, dificultar o trabalho na sessão eleitoral. Não precisa ter nenhum tipo de pânico por imaginar que a Justiça Eleitoral, que ele não vai ter algum tipo de... que seu voto não será computado, ou que vai ter algum tipo de fraude, em bom português, no dia da eleição. O que o eleitor deve fazer num caso desse? O eleitor deve... Porque na época eu fui parar praticamente quase preso, por ter reclamado. Não, então quem é o presidente da sessão eleitoral... Inclusive tinha um cidadão que comigo junto na eleição que subiu um pouco o tom de voz e o juiz mandou prendê-lo. O presidente da sessão eleitoral não estava bem treinado, então. Porque o que ele deve fazer em casos tais é registrar em ata a sua reclamação, que é um direito seu. Não, né? No dia senhor... foi dito o seguinte: se você tem reclamação, vá fazer no cartório eleitoral. Então, houve um equívoco da equipe dos colaboradores da Justiça Eleitoral, porque qualquer incidente que tem dentro da sessão eleitoral deve ser registrado em no caderno de votação no dia. É possível verificar se seu voto foi computado ou não, porque ao final há uma lista de eleitores que votaram, que assinaram, e ao final da eleição há a impressão do boletim de urna. Que você votou. Mas não para onde foi seu voto. Não dá para saber isso. Isso você tem razão. Isso não tem como saber. Isso não tem... Por isso que se defendeu tanto aí o voto auditável com impressão numa urna separada. Mas é importante registrar, Eduardo, que muitos dos vídeos que circularam, depois se demonstrou que a apontada falha da urna não ocorreu. Tá? Então, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo alguém, e se você está dizendo eu acredito em você, que não conseguiu finalizar o voto por conta de algum problema deste tipo na urna eletrônica. É possível que a urna que foi utilizada por você seja uma urna antiga, que nós temos ainda no nosso parque urnas de 99, e este ano a tendência é que nós utilizamos a partir de 99, poucas, mas nós temos 99, 2002, 2004. Descontinuadas a partir de agora, com essa nova compra. Só que a nova compra não abrange todas as urnas. A nova compra nós vamos substituindo das mais antigas. A de 99, ela ficava como contingência, mas tinha de 2, de 4, então urnas antigas, né? Haverá substituição, mas não haverá possibilidade de... Não se substitui todas as urnas. Então é possível que no seu caso tenha acontecido isso. Mas, de forma bem objetiva, se o eleitor tiver algum problema, ele deve solicitar que seja registrado em ata. Qualquer incidente, o eleitor tem o direito de que seja consignado em ata. Para quê? Para que a Justiça Eleitoral posteriormente possa tomar conhecimento da reclamação e decidir. Mas internamente, você acabou de dizer que não tem como saber se aquele voto reclamado foi ou não foi para cá ou para lá. Como é que a gente fica sabendo disso? Como é que a gente pode ter total confiança? Não estou dizendo que não confie na Justiça Eleitoral. Eu quero dizer que nós temos que ter total confiança na Justiça Eleitoral. Mas aí nós estamos tocando em outro ponto. O primeiro ponto que você perguntou que você reclamou, e me parece com razão, que você teve um problema para votar. Sim. Este é um ponto. E o voto... Agora, em relação a outro ponto, como que eu vou saber, esse é um outro ponto, se eu entendi, como que eu vou saber se em quem eu votei
o voto corresponde depois na apuração. Essa foi sua pergunta, Eduardo? Exatamente. Por que ele não corresponderia? Qual que seria a sua desconfiança? O que todo brasileiro fala é manipulação de votos. Muito bem. Hoje existe uma disputa aí acirrada entre direita e esquerda e se fala em manipulação de urnas. Tanto que foi solicitado voto auditável. Eu vou te dar um exemplo. Se você faz uma compra numa loja, numa maquineta de cartão e sai comprovante. Certo. Você tem um comprovante. Certo. E se por um acaso você der lá que não passou, você tem como reimprimir a última para saber se realmente passou, qual o valor, você tem como conferir. Uhum. Você não pode apenas confiar no sistema. Não, o sistema é infalível. Não. Como cidadão, eu acredito e tenho 2 neurônios pelo menos, né? Vou fazer 55 anos, eu penso um pouquinho. Não existe sistema infalível. A Justiça Eleitoral nunca disse que o Até sistema... a NASA já foi A Justiça Eleitoral nunca disse que o sistema dela é infalível. A Justiça Eleitoral nunca disse. Além disso... A de Mato Grosso nunca mesmo. Não. A Justiça Eleitoral como um todo no Brasil. Eu digo a Justiça Eleitoral brasileira. Nunca disse que o sistema é infalível. E pessoas com 2 neurônios, inclusive, sabem que nenhum sistema de informática é infalível. Então a Justiça Eleitoral nunca disse isso. A discussão que se põe, se coloca em um nível de racionalidade, aí nós podemos conversar e tratar da segurança ou não do sistema, sem perder de vista que a Justiça Eleitoral ela não é contra nenhum avanço. Em quais países é utilizado o mesmo sistema que se utiliza no Brasil? Nós temos lá na página do Tribunal Superior Eleitoral... Sem nenhum comprovante? Não. Nós temos lá na página do Tribunal Superior Eleitoral uma página que chama Fato ou Boato. E lá, inclusive, circulou um boato dizendo que poucos países no mundo, ou nenhum país do mundo, ou só países até nível econômico inferior ao Brasil... Tipo Butão, etc., que utilizavam o sistema de urnas eletrônicas. Isso é um boato. Nos Estados Unidos, 27 estados usam um sistema informatizado total ou parcialmente. Nos Estados Unidos. Então, isso é um boato. Agora, Mas com impressão de comprovante? Não. As do Paraguai, vamos falar do nosso vizinho aqui. Eu não conheço o sistema do Paraguai. Agora, em relação à impressão, Eduardo, voltamos naquele ponto. E qual a dificuldade que o Superior Tribunal Eleitoral teve de aceitar um pedido popular, de ter uma impressão de voto que entra numa urna, não vai para a mão do cidadão? Isso não compete à Justiça Eleitoral decidir. Isso é uma decisão política. Se o Congresso... Nós tivemos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo lobby dentro do Congresso Nacional para que isso não passasse. Eu não concordo com esse ponto de vista, Eduardo. Aconteceu. Não, eu não concordo com esse ponto de vista. Mas isso aconteceu. Um chefe de poder, quando ele é convidado para dar a sua opinião, e eu... Se fosse convidado à Assembleia Legislativa, se fosse algo que pudesse ser implementado no Estado de Mato Grosso, eu ia dizer que a posição da Justiça Eleitoral é de que isso é desnecessário. Essa é a posição da Justiça Eleitoral, não do Bruno. Mas por quê? Qual é o argumento de ser desnecessário? Então, o argumento não é do Bruno, o argumento são dos técnicos. Porque há um custo e nós entendemos, a Justiça Eleitoral entende, que o sistema atual é um sistema seguro. Nós podemos conversar por que a gente chega a essa conclusão de que o sistema é seguro. Então, nós iríamos gastar bilhões de reais para a implementação de sistema que nós entendemos que esse recurso, quer dizer, o gasto seria muito menor do que o próprio tribunal mandou dar de verba pública para os partidos políticos fazerem eleição. Não, mas não foi o tribunal que mandou dar verba. Quem deu verba foi o Congresso Nacional. Você está equivocado nesse ponto. O STF corrigiu. Corrigiu em que sentido? Foi vetado o valor da verba para a eleição e o STF falou, não, tem que dar mais. Você está enganado, Eduardo. Você está enganado. O STF... O Congresso derrubou o veto do presidente da República. O Poder Judiciário não se intrometeu nisso. Então, vamos voltar à sua pergunta. Vamos lá. O Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, ela é um árbitro. Ela não se imiscui em disputas políticas. Então, foi chamado o chefe da Justiça Eleitoral para opinar, como isso está da democracia. E a opinião da Justiça Eleitoral é de que a Justiça Eleitoral, os técnicos, entendem que isso, no ponto de vista dos técnicos, não é algo que seria prioridade.
Agora, quem Se os decide... bancos entenderem que não há necessidade de que tenha impressão de comprovante ou de que em minhas lojas, por exemplo, estou no varejo, vou aproveitar e fazer propaganda aqui das minhas óticas, que eu não tenho que te dar nota fiscal impressa, não tenho que te imprimir o cupom fiscal na hora que você faz a sua compra, também é decisão minha, o consumidor tem que confiar no que eu estou falando. Depende, tem lei obrigando isso? Hã? Tem lei obrigando que imprima? Se tem lei, tem, eu sou obrigado a dar o comprovante. E o Congresso aprovou a lei? Aprovou lá atrás, tem uma lei aprovada, Não, foi tudo derrubada bem. posteriormente. Tudo bem. Você sabe que existe uma lei aprovada de voto impresso lá atrás. Sim. Em E 17. não foi acatada pela É Justiça verdade, Eleitoral. não foi a Justiça Eleitoral, foi o Supremo, é verdade, você tem razão nesse ponto. A Justiça. Você tem razão nesse ponto, você tem razão nesse ponto. Existiu a lei, falava, tem que imprimir, o Supremo falou, não, nós não vamos imprimir. Você tem razão nesse ponto. Você tem razão nesse ponto. A informação que eu tenho dos técnicos da Justiça Eleitoral é que naquele tempo em que foi declarado inconstitucional, se entendeu que o sistema de impressão não era um sistema seguro. E por isso, poderia haver a inviolabilidade do voto. E por esta razão, naquele momento, se declarou inconstitucionalidade por esta questão, Eduardo, tá? Agora, o ponto objetivo é que, no ano de 21, o Congresso Nacional tem que perguntar para os deputados que estão lá, não é para a Justiça Eleitoral. Não lógico. aprovaram. Por isso que eu estou dizendo que hoje é muito importante o seu voto, principalmente para deputado federal e senador, porque é quem faz as leis, é quem dita as regras de como será a minha vida, a vida do doutor aqui, do doutor Bruno, ele que é juiz. Ele, quando ele está lá julgando cada processo que passa pela mão dele, ele vai de acordo com as leis que foram feitas pelos nossos deputados, eleitos pelo seu voto. Então está aí a sua responsabilidade nessas eleições. E que bom que o povo esteja discutindo política, né, Bruno? Eu concordo, Eduardo. É importante. E é isso, a Justiça Eleitoral não tem nada a esconder, a Justiça Eleitoral está pronta para acolher as críticas, as sugestões. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso, ela segue as diretrizes de cima, de Brasília. Mas eu digo a Justiça Ela Eleitoral... não existe, ela não tem autonomia aqui para fazer nada diferente do que é determinado, correto? Na verdade, não é as diretrizes de Brasília, são as diretrizes das leis nacionais, né? Porque a União é que legisla sobre o processo eleitoral, né? Então, a lei é única para o Brasil inteiro e não poderia ser diferente, né? Mas a Justiça Eleitoral, como um todo, ela está pronta. Mas nós temos interpretações, exemplos que eu vou te dar agora. Nós tivemos uma senadora caçada aqui a toque de caixa, a senadora Selma Arruda, e não ficou 6 meses no mandato, acho que não completou um ano no mandato. E tivemos agora a cassação do deputado Bezerra, está quase no final do mandato, ele ainda tem recurso, vai acabar o mandato dele e o processo não vai ter terminado. Então, é isso que, como se eu estou falando em nome dos cidadãos aqui, porque é o que a gente ouve por aí. A balança que representa a justiça, às vezes o cidadão fala, mas por que ela tem 2 pesos e 2 medidas? Por que num caso ela é rápida igual um trem-bala e no outro vai lento igual uma tartaruga? Eduardo, nós, como cidadãos, sentimos isso. Eu compreendo. E a demora no julgamento deste processo que você referiu, esse sentimento que o cidadão tem foi, inclusive, explicitado pelo presidente do tribunal, o desembargador Carlos Alberto, que a Justiça Eleitoral não pode demorar tanto para julgar um processo. Eu concordo. Agora, o tempo do processo é o tempo de cada processo. Por quê? Porque existem as peculiaridades de cada ação e o indivíduo tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Inclusive, neste caso específico que você citou, o parlamentar tem direito a um duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque foi julgado em uma única instância, que foi o Tribunal de Mato Grosso. Então, ele presume-se inocente até a confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque ele, inclusive, continua no mandato. Confirmando a decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, haverá a cassação. É definitivo o que aconteceu com a deputada que o senhor... Com a senadora que o senhor se referiu. Inclusive veio da justiça, uma juíza que conhecia muito bem das leis. Ela sentou nessa cadeira aqui e falou assim, olha, eu fui cassada porque eu peitei o STF. Simplesmente por esse fato. E quem manda no Brasil hoje são os ministros da capa preta. Ela, como ex-juíza, me disse isso aqui nessa cadeira que você está sentado. Mas, enfim, o caso da juíza já passou, nós queremos atualizar. Mas aqui. Eu não posso deixar de discordar do que você disse. Ela foi cassada porque ficou comprovado nos autos que ela cometeu uma irregularidade grave. Uhum. Então, essa conversa de que ela foi perseguida, eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso e refletir também, não é?
Olha, Porque eu a conheço gente um vai pouco passar, política, participo a de gente várias vai... campanhas. Ela não fez nada que todos os candidatos não façam Mas todas as eleições. Tá, mas eu lhe pergunto, Todas as houve eleições. prova do fato? Todas as eleições. Não, houve prova do fato? Acabamos pelo mesmo caso, que no lugar dela o senador Fávaro foi inocentado, basicamente pelo mesmo fato. Mas não houve prova do fato? É Eu aquele conheço negócio. o processo, Eduardo. Aí cada um tem sua particularidade. Não adianta a gente discutir a particularidade de cada processo aqui, porque Então, porque eu não tenho os pormenores de cada processo. Não Então adianta você a não gente pode discutir. Então você não pode falar, porque senão você vai estar sendo leviano. Não estou sendo leviano. Não, você está Eu sendo. estou falando para você de um sentimento que a população Não, o sentimento é acaba uma tendo. coisa. Você dizer isso, você está sendo leviano, com todo respeito. Ok. O sentimento é esse. Aí eu concordo. E respeito. O prazo dos processos, ele é descomunal, assim, de um caso para outro. Isso aí não entra na cabeça de nenhum cidadão. Isso não faz de justiça eleitoral somente, não. Qualquer processo. Nós temos aí, por exemplo, crimes do colarinho branco. Você sabe disso. Quantos estão prescritos? Hoje existe uma força-tarefa de advogados para buscar prescrição. Hoje se gasta Aí dinheiro nós estamos falando de outra coisa. para buscar a prescrição. Aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós estamos falando de paridade de armas. Porque o indivíduo pobre, ele não tem dinheiro para protelar uma sentença condenatória até as últimas instâncias. Agora, um senador e um deputado, quem quer que seja, a paridade de armas é a mesma. Por quê? Porque os partidos políticos recebem bilhões. E eles contratam e pagam os advogados com esses recursos. Então, aí a situação é diversa e eu concordo com você. Público, né? Exatamente. Com dinheiro público. Nós Exatamente. pagamos, então. Nós pagamos a conta. Eu, você, ele, todo mundo aqui. Vamos seguir aqui para Mato Grosso. Vamos voltar para Mato Grosso. Os jovens mato-grossenses estão cadastrando para votar nessas eleições? Não é obrigatório com 16 anos votar, mas pode votar. Pode, Eduardo. Os jovens que fizerem 16 anos até 2 de outubro de 22, então o jovem que tem 15 anos e for fazer 16 até 2 de outubro de 22, ele pode se cadastrar na Justiça Eleitoral, fazer o alistamento que a gente fala, para ele iniciar a sua cidadania ativa, para que ele possa votar. A propósito disso, o Tribunal Regional Eleitoral tem campanhas, uma campanha muito interessante, se chama Voto Consciente, que tem por objetivo despertar no jovem esse interesse em tirar o seu primeiro título. Nós vamos às escolas, esse programa tem mais de uma década, já atendeu 25 mil jovens, nós vamos às escolas, existem palestras, existem eleições simuladas feitas nas escolas, nós levamos os jovens até o tribunal para conhecer o tribunal, conhecer a história, o memorial do tribunal, conhecer a história do voto, a história da justiça eleitoral, enfim. É um programa que tem esse objetivo, inclusive nós realizamos ainda neste mês de março a Semana do Jovem Eleitor. Fomos a escolas e lá na escola nós possibilitamos que esse jovem tire o seu título. É importante registrar aos jovens, aqueles que desejam tirar o seu título, que eles podem fazer isso pela internet. Não precisa nem sair de casa? Não, pelo site trmt.jus.br, planeta tre-mt.jus.br, ou ele baixa o aplicativo e-título. Então, pela internet, ele entra no site do tribunal e o primeiro ícone... É um ou outro, então? Pode ser pelo aplicativo ou pode ser pelo site. Hoje vai ser pelo aplicativo. Porque é mais fácil, quer dizer, a Justiça Eleitoral recomenda que aqueles que tenham facilidade com essas questões de informática, que tirem o seu título pelo site, né, ou pelo aplicativo. Pelo site ou pelo aplicativo, você pode tirar o seu título eleitoral, fazer transferência, se você estiver em outra cidade, você pode fazer pelo site, justificativa, pagar a sua multa, pegar certidão de quitação. Sem sair de casa. Sem sair de casa. Fazer justificativa se não votou, se inscrever como mesário voluntário. Então, tudo que você pode resolver lá no cartório eleitoral, você pode resolver pelo site. Então, nós chamamos os jovens, a Justiça Eleitoral convida os jovens a tirar o seu primeiro título de eleitor, ou pelo site, ou em um dos 57 cartórios eleitorais que existem no estado de Mato Grosso. Nós temos, o cartório eleitoral atende das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, e qualquer dúvida nós pedimos que ligue para a nossa ouvidoria, pelo número 0800 647 8191. 0800 647 8191.
Então, aquele jovem que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, Exatamente. ele poderá votar. Exatamente. Porque a eleição, o primeiro turno, seria 3 de outubro. 2 de outubro eu me equivoquei? Você falou 2 de outubro, o Primeiro prazo turno. limite É o primeiro turno. para ele se cadastrar. É até o primeiro turno. A eleição geralmente é dia 3 de outubro, né? É no primeiro domingo, salvo engano, é dia 2 de outubro. 2 de outubro. Então, até o dia Até o dia do primeiro turno, se o jovem completar no dia. Exatamente. Se ele completar no dia que for a votação do primeiro turno, ele está apto a votar. A legislação autoriza. Olha que maravilha, eu não sabia disso. Eu achei que tivesse que completar meses antes aí. Não. Pelo menos 6 meses. Então, você que é jovem ou tem jovens dentro de casa, por favor, vamos exercer a cidadania. Vamos tirar o título. É muito fácil, é só baixar o e-título no seu celular. Esse cadastro, o que pede? Certidão? O que pede? Excelente pergunta. Para você fazer o alistamento, transferência, você precisa ter um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Apenas isso. É fácil, é simples e é gratuito. Você fotografa ali uma conta de luz. Exatamente. Tem sua RG, com foto tem que ser foto, documento Sim, com foto. Exatamente. Ok. Entra no aplicativo, está apto a cadastrar, já sai o título. Não precisa nem do título impresso, então. Não. Hoje não precisa. Não, porque Fica você ali. não precisa do título para você votar. Você tem que saber a sua seção, que pelo aplicativo você sabe a sua seção, e você deve levar um documento com foto. Só isso. Aí o jovem está apto a escolher os destinos da nossa nação. Exatamente. Tanto aqui no estado quanto na federação. E essa história de que os títulos correu pela internet aí de maiores de 70 anos estariam sendo cancelados. Mas não responde agora não, vou fazer um intervalo rapidinho. Você volta já respondendo essa pergunta aí para as pessoas que passaram dos 70 anos de idade. Fica com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, recebendo hoje aqui no estúdio o Dr. Bruno de Oliveira Marques, ele que é juiz auxiliar da presidência do TRE-MT. Bruno, que é um cuiabano, 44, Bruno? 43 anos de idade, começou na magistratura em 2004. Primeira cidade que você foi enviado? Nova Chavantina, mano. Nova Chavantina. Bela região do Araguaia. Gostou da cidade? Muito. Fez amigos? Muito. Quantos anos ficou lá? 6 anos. 6 anos. Aí foi transferido para onde? Em Nova Chavantina eu respondi pelas comarcas de Novo São Joaquim, que foi instalado, e Campinápolis junto. Na sequência eu fui para Lucas do Rio Verde, depois para Barra do Garças e por fim voltei aqui para a capital do estado, que é a minha terra natal. Tem juiz que passa em concurso que já vem e fica direto da capital ou não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Passou em concurso, virou juiz, você vai ter que ir para o interior. Sim. Depois você consegue chegar na capital. E quanto tempo leva isso? Você levou quanto tempo? Quantos anos? Eu levei 13 anos, 13 mas anos. Depende. A carreira depende da fase da carreira, né? Hoje em dia, no meu concurso, por exemplo, nós somos em 60. Que chegaram em Cuiabá são apenas 5. Então, a carreira significa que está uma fase um pouco travada. 55 né? estão espalhados aí pelo interior. Estão em cidades boas, né? Já estão em cidades boas pelo tempo da carreira. Mas às vezes ainda nem não chegaram. queiram mais voltar para a capital, Verdade. porque a vida no interior é muito tranquila. Verdade. Cidades aí maravilhosas. E eu como confesso que eu voltei porque a minha família é daqui, porque existem Cuiabano. cidades maravilhosas no interior do estado de E Mato o Grosso. cuiabano gosta de ficar junto, né? Verdade. A família tem que estar tudo junto, misturado. É verdade. Temos cidades maravilhosas como Sorriso, como Sinop, como Primavera, Campo Verde, entre outras, né? Cidades muito bem estruturadas. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre, eu acho que é fake news, a história que títulos de pessoas acima de 70 anos estariam sendo canceladas pelo tribunal, perdendo a validade do título. Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero repetir a data limite para que as pessoas façam o título eleitoral, principalmente os jovens que completaram 16 anos ou que completam 16 anos. Atenção, jovens, você vai completar 16 anos até o dia da primeira votação, do primeiro turno da eleição. Você pode fazer seu título e pode votar no dia da eleição, tá legal? Mas tem um prazo para você tirar o título. 4 de maio é o prazo limite. 4 de maio, você tira pela internet. Baixa o e-título, muito fácil.
basta um documento e um comprovante de residência. Exatamente. Ou pelo site tre-mt.jus.br. Muito bom. E essa história de que 70 anos títulos seriam cancelados? Então, Eduardo, nós estamos tendo, e essa é uma preocupação da Justiça Eleitoral, existe uma comissão nacional que foi instalada, o Tribunal Regional Eleitoral faz parte, em razão das notícias falsas. É uma grande preocupação da Justiça Eleitoral. Existem as notícias falsas que dizem respeito ao debate político entre candidatos, né? Que isso sempre existiu. E não vai parar de existir. E cada candidato tem o seu corpo jurídico para fazer as representações e a Justiça Eleitoral analisar. E existem as notícias falsas que dizem respeito à própria credibilidade da Justiça Eleitoral ou que visam confundir o eleitor em relação a determinadas situações. E veja, sempre com o intuito de impor à Justiça Eleitoral alguma pecha de que está sendo negligente, de que está beneficiando este ou aquele candidato, que não é verdade. Então, em razão disso, a Justiça Eleitoral firmou parcerias com diversas agências de checagem. Existe uma página no Tribunal Superior Eleitoral que chama Fato ou Boato, e essa notícia já está no Fato ou Boato, comprovada que é uma notícia falsa. Você quer ver outra notícia falsa? A informação de que o Tribunal Superior Eleitoral decretou sigilo nas sugestões que foram dadas pelo Exército em relação ao sistema eletrônico de votação. É também um boato, isso não correspondeu à verdade, porque a Justiça Eleitoral, repito, ela está aberta para sugestões, para críticas, e o que o Congresso decidir, a Justiça Eleitoral está pronta para cumprir. Está tudo decidido, inclusive, né? Corremos o risco do Congresso fazer alguma alteração que ainda possa valer para essa eleição? Para essas eleições, não, porque nós temos o princípio da anualidade. Sempre no ano seguinte. Exatamente. Ok. A informação correta, a pessoa que fez acima de 70 anos, ela não tem o título cancelado automaticamente, correto? Não tem o título cancelado e, além disso, a Justiça Eleitoral tem uma campanha para incentivar os idosos, porque o voto é facultativo, assim como os jovens abaixo de 18, para que eles possam votar. Nós estamos com um ônibus e nós vamos lançar um cronograma para ir em busca desses jovens em casas de recuperação, em asilos, aqueles jovens que são mais vulneráveis, está no cronograma da Justiça Eleitoral, assim como nós fizemos neste mês de março na comunidade quilombola. Então, o idoso, o título não é cancelado, ele pode se dirigir pode entrar na internet para verificar a sua situação eleitoral, se está regular ou não. Se a sua situação eleitoral não estiver regular, procure um cartório eleitoral até o dia 4 de maio para fazer a sua regularização. Então, a Justiça Eleitoral também deseja que o idoso, pela sua experiência, que ele possa contribuir com a democracia brasileira. Então, é um boato. Então, até os 18 anos, dos 16 aos 18 e acima dos 70, é facultativo. Você não é obrigado a votar. Agora, uma pergunta. Eu completei 72 anos no ano anterior, na eleição anterior, ou 75 anos. Na eleição que eu tinha 71, eu não votei. Eu era obrigado a comunicar que eu não ia votar ou não? Eu só não votar, por ser facultativo. Por ser facultativo, você não é obrigado a fazer comunicações. Você não comunico nada. A minha idade já está lá. Sim, a idade já está... Aí na eleição seguinte eu quero votar, é só eu ir votar. Sim. Mas é bom checar se o título tem algum... É bom porque pode ser que o idoso não tenha votado quando o voto era obrigatório e exista alguma pendência, alguma irregularidade no título. É importante também verificar a sessão eleitoral dele, porque às vezes a agregação, a sessão eleitoral pode ter mudado. É importante verificar... A minha mudou na última eleição. Pois é, porque ele pode ter mudado de domicílio. Então, entre e verifique a sua situação eleitoral. É possível que possa ocorrer algum tipo de equívoco. Então, o prazo é esse. Entre no site, verifique a sua situação eleitoral e regularize pelo site. 4 de maio. A Justiça Eleitoral aguarda. Agora, aqueles eleitores que não passaram pela biometria, eles vão poder votar? O Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução. Em 20 foram liberados. Não sei se você se recorda, Eduardo. Em 20 o Tribunal Superior Eleitoral liberou. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma normativa autorizando aqueles que não votaram em 20... Não votei em 20, essa ausência não será computada. Por quê? Por questão pandêmica, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essas pessoas, os 2 turnos,
as ausências não serão computadas. Em relação às pessoas que não fizeram biometria, que estão com a situação irregular, mas que foi possibilitado votar em 20, o Tribunal Superior Eleitoral tomará uma decisão agora neste mês de abril. É importante que o eleitor veja a sua situação, mas o Tribunal Superior Eleitoral tomará essa decisão em abril. Nós estivemos segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Uma das indagações foi exatamente essa, e o ministro Fachin pontuou que o tribunal irá tomar essa decisão o quanto antes. A tendência, até por uma questão lógica, é que se a situação pandêmica, melhor dizendo, se a biometria ainda não está autorizada e se em 20 se liberou, a tendência é que em 22 se libere também, Eduardo. Nós estamos em estado pandêmico ainda, né? Exatamente. Não foi decretada endemia. Muito embora os serviços tenham voltado à regularidade, o fato é que quem não fez a regularização biométrica, a biometria ainda não está liberada. Sim. Então, a tendência é que... Você não pode cobrar de um serviço que você não ofereceu, é isso? E você não pode pedir para o indivíduo ir lá regularizar a situação sem fazer biometria, quando posteriormente ele vai ter que voltar para fazer a biometria. Entendi. Então, isso foi pontuado, inclusive, essa incongruência ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral compreendeu, diz que já existe um procedimento lá e que eles irão decidir o quanto antes, porque é necessário. Horário de votação nas próximas eleições, vai ser mantido o horário habitual? Houve uma unificação no Brasil, então o horário de votação, isso é muito importante, Eduardo. O horário de votação é o horário de Brasília. Então nós iniciamos 1 hora antes e terminamos também 1 hora antes. Então, quer dizer, 7 da manhã nós começamos aqui, terminamos 4 da tarde? Exatamente. 7 da manhã no estado de Mato Grosso e 4 da tarde. Não vai largar para ir depois das 4 votar, que você vai perder a Quem viagem. for do Araguaia, o horário é de Mato Grosso. É importante dizer também. O pessoal do Araguaia lá, eles se sentem bastante goianos. Eles vão no horário de Goiás, né? Exatamente. E os candidatos? Mudou alguma norma para essa eleição? Tem alguma novidade? A novidade, a principal novidade são as federações partidárias, né? Em 17, por uma emenda constitucional, aprovaram a cláusula de barreira, né? Os partidos políticos, então, a partir de 22, têm um percentual maior que precisam de número de votos para que eles possam continuar recebendo recursos. E a cláusula de barreira foi uma forma, né, que o Congresso encontrou de fazer uma junção provisória dos partidos. Essa junção, ela tem o prazo de 4 anos, eles passam a atuar como se fosse um único partido, e ao final é um noivado, né? Ao final o partido decide se continua junto ou não. É uma coligação com outro nome. É uma coligação com outro nome, com a diferença que a coligação ela pode ser local, né, para a eleição local, e... A federação se juntou, tem que ser nacionalmente. Por isso que estão tendo dificuldades, Eduardo. Estão tendo Quer dificuldades. dizer, juntou, vamos hipoteticamente, PMDB, MDB, PSDB e DEM, que não existe mais, né? Se uniu esses 3, tem que ser os 3 no Brasil inteiro. Por 4 anos. Todos os municípios por 4 anos. O CNPJ fica único. Único. Por 4 anos. Então, em caso de dívida também? No período da é como se fosse uma união empresarial, né? Então, as dívidas que forem contraídas no período em que há a federação, elas são solidárias em relação àqueles entes. A nacional é solidária ao municipal e ao estadual, então. Em caso de dívida, por exemplo. Existe muita prestação de serviço. Cada um tem um CNPJ diferente. Tem. Cada um tem um CNPJ. Porque até hoje é assim, cada partido, cada diretório tem a sua responsabilidade. Na hipótese de inadimplemento, você pode alçar os níveis superiores, desde que ele tenha anuído com a dívida. Com a dívida. Dívida comprovada. Dívida comprovada. Dívida comprovada. Os candidatos, eles têm liberdade para contratação de cabos eleitorais? Tem limite para isso? A legislação impõe limites, né? O Tribunal Superior Eleitoral ainda não fixou
os limites, tanto de gastos em geral, né, porque nós temos limite de gastos em geral, quanto cada candidato a deputado federal, deputado estadual, governador e presidente poderão gastar, como também existe, atualmente uma novidade da legislação eleitoral, parece que umas 2 eleições, que impõe limites, inclusive, em relação a determinados tipos de despesa. Um deles é com cabos eleitorais. Você tem um limite X de pessoas. Isso sempre foi um grande trunfo de quem tem dinheiro, tanto de Caixa 1 quanto Caixa 2. Né? O Caixa 2 sempre foi usado no Brasil. Eu acredito que não vai deixar nem de existir nessa eleição, inclusive. Né? Quem tem mais bala na agulha para contratar gente, consegue mais votos. Você, candidato a deputado estadual, por exemplo, você contrata gente em 60, 70, 80 municípios, você vai vir puxando voto né? Porque uma pessoa contratada, ela te traz pelo menos 2, 3 votos. Né? Uma particularidade, Eduardo, nesse ponto, é que os sistemas estão todos informatizados. Né? Então, a Justiça Eleitoral faz um cruzamento de dados em relação a qualquer prestação de serviço. Né? Obviamente que aquele que vai fazer um Caixa 2, ele não vai colocar por dentro, sim, né? No entanto, o cruzamento de dados da Justiça Eleitoral encontra e tem encontrado muitas inconsistências em relação a esses pontos. E a partir daí, vêm as ações cassatórias em razão exatamente disso, do abuso do poder econômico. Então, eu gostaria de pontuar à população que esses sistemas informatizados, eles têm trazido transparência. E aonde que a população pode ajudar o tribunal nessa fiscalização? Os sistemas eletrônicos estão dificultando a vida de quem quer praticar ilícito. Nós temos um aplicativo que chama Pardal. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e foi adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser replicado em todo o Brasil. Então você baixa o aplicativo Pardal e lá, cidadão, você pode fazer todas as denúncias. Tá? Você faz as denúncias que a Justiça Eleitoral irá fazer os encaminhamentos para a devida apuração. Porque às vezes a população nem sabe o que é legal, o que é ilegal. Você receber um vale gasolina é totalmente ilegal. Sem dúvida. É considerado uma compra de votos. Sem dúvida. Então, se alguém te oferecer 20 litros de gasolina, um vale gasolina, que é a coisa mais comum, a maior moeda em eleição é o tal do vale combustível, né? Vale 20 litros. Se você receber um valezinho, você tem que ter uma comprovação de onde ele veio. De qual candidato partiu. Valezinho desse aí caça uma candidatura? Captação em lista de sufrágio. Para a captação em lista de sufrágio, basta apenas uma compra de voto. Mas é evidente que você deve comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, de que aquele indivíduo partiu do candidato X aquela compra de voto. Não é uma prova simples, mas, mais uma vez, a tecnologia tem facilitado. Por quê? Porque você tem que ser provado. Tem que ser uma pessoa que está ligada à campanha daquele candidato X, né? Não pode ser qualquer pessoa, porque se fosse assim, você criaria prova contra o seu adversário. Que existe muito, Eduardo. Né? Existe muito, é por isso que a Justiça Eleitoral é um órgão imparcial e está aí para isso. Isso não é incomum também, até porque é fácil. É fácil. Eu crio uma prova falsa contra você e até você explicar que focinho de porco não é tomada. Então você tem que, para a captação ilícita, você tem que comprovar que o indivíduo ele foi o autor do fato ou que ele concorreu de alguma forma, ou seja, que ele tinha conhecimento daquele fato. O indivíduo candidato, você candidato. O candidato que ele tem conhecimento do fato ou que ele concorreu. Isso para compra de voto. Para outros ilícitos eleitorais, como, por exemplo, o uso abusivo do cargo, seja de quem ocupa um cargo e que use em razão de um candidato, ou em relação... usa em benefício próprio, óbvio, se ele usa em benefício próprio, a prova do fato é direta. Agora, se o terceiro que ocupa um cargo, se ele utiliza em benefício do candidato, você deve provar apenas o benefício. Você não precisa provar que quem foi beneficiado que ele concorreu para a prática do fato. É diferente. Os candidatos que têm mandato, por exemplo, os deputados que têm mandato, tanto os federais, estadual, Senado e o próprio governador, eles concorrem no cargo. Sim. Certo?
E eles têm todo o tempo disponível para fazer campanha ou existe um horário pré-determinado que ele possa fazer campanha, porque ele é um servidor público? Para o titular do mandato legislativo, não existe uma regra clara e específica. Para o chefe do executivo, ele possui um expediente a cumprir, né? Então, para o chefe do executivo, ele possui um expediente a cumprir. Para os deputados, não há essa regra clara. Em relação a qualquer um deles, evidentemente, não pode se utilizar daquele pessoal. Muitas vezes o parlamentar tem inúmeros assessores, né? Ele não pode se utilizar daquela mão de obra. Pode trabalhar? Pode, desde que esteja desvinculado, esteja gozando férias, né? Esteja desvinculado do exercício das funções. Quer dizer, um assessor parlamentar contratado pela Assembleia Legislativa, ele não pode fazer campanha para o deputado? Só se estiver fora do horário de expediente. Só fora do horário de expediente. Exatamente. E o governador só pode fazer campanha após as 18 horas também, é isso? Sim. Mauro Mendes até 18 horas tem que ser governador. No Depois período de 18 ele é candidato. Nós temos no Brasil a possibilidade. O parlamentar precisa se desincompatibilizar para exercer um cargo no executivo, né? Agora, o chefe do executivo não precisa se descompatibilizar, né? Então, nós temos essa faculdade que, enfim, é uma incongruência legal, né? É uma incongruência legal, porque se o diretor da escola precisa de se desincompatibilizar sob o pretexto de que ele pode usar aquele cargo em benefício próprio, né? A quem tem a chave do cofre, não há nenhuma crítica a quem está no exercício do cargo e está concorrendo à reeleição, até porque essa regra é de 98, né? Se nós nos recordamos. Mas não deixa de ser um tanto quanto incongruente. Então, o chefe do executivo, ele tem o expediente a cumprir, a não ser que ele esteja afastado regularmente. Os parlamentares, a sistemática já a sistemática é diferente. Eles fazem as leis, né? Já vai feita para eles. E o funcionário público, por exemplo, um delegado quer concorrer, um procurador, um defensor público, ele tem que sair do cargo. Tem a regra é a regra. De licença, né? Existe a regra da desincompatibilização, que a lei 64/90 ela pontua. Para cada cargo existe um, mas esses cargos que você pontuou normalmente são 4 meses. Mas eles precisam estar filiados a um partido político com pelo menos 6 meses de antecedência, né? Então, quem quiser ser candidato, ele já deve estar filiado a um partido político com 4 meses de antecedência. E o magistrado? O magistrado ele não pode... o policial militar, se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada, independentemente se tem prazo para aposentar ou não, desde o soldado ao coronel. Se tiver mais de 10 anos no exercício da função, ele vai para a reserva remunerada. O magistrado... Ele aposenta, Aposenta. Ou então ele tem, por exemplo, tem 15 anos de polícia, ele se elege, ele aposenta, mas aí ele fica 4 anos e sai da política. Continua aposentado. Ganhou a aposentadoria? É uma regra constitucional. Que maravilha. E em relação ao magistrado, o magistrado... Não volta para a polícia. Não volta para a polícia. Existe essa regra constitucional. É aposentado. Fica aposentado. A aposentadoria, no caso, é proporcional? Eu não sei te dizer, Eduardo. Eu não sei te dizer integral? Eu não sei te Deve dizer. ser integral, né? Porque Eu não sei te dizer se a aposentadoria é proporcional ou ganha não. um benefício. Eu não sei te dizer se é proporcional ou não. Agora, o magistrado, ele tem vedação legal, né? Ele tem que estar exonerado do cargo ou aposentado, né? O magistrado e o membro do Ministério Público, eles têm essa vedação legal. O que é necessário... E não pode voltar. Não pode voltar, ele exonera, ele não pode voltar. O que é necessário porque o magistrado, ele toma decisões antimajoritárias. É por isso que ele tem um cargo vitalício. Porque quem depende da maioria, quem atua pela maioria é o parlamento, né? Então, o magistrado, como ele toma decisões contra a maioria, ele deve tomar decisões contra a majoritária desde que, na hipótese concreta, este seja o encaminhamento, ele não pode ter pretensões políticas. Porque quem tem pretensão política, você pode ter certeza que não irá tomar como necessário decisões contra-majoritárias. Tá aí o populismo judicial. Está aí o Moro acusado disso, né? O Moro, que chegou a ser o herói do Brasil, sendo acusado de ter usado o cargo para beneficiar politicamente aí
principalmente o PSDB. Existem outros aí também, é né? o que se fala. Não precisamos ir muito longe, não. Não precisa muito longe, não. Enfim, então espero que os magistrados fiquem no seu quadrado, né? Façam a sua... Pelo menos até a aposentar. sua função, que não é brinquedo, vocês têm pilhas e pilhas de processos para julgar. O contingente de magistrados é pequeno para o Brasil hoje. Nós temos 18 mil magistrados, né? Eu não confesso que eu não sei te dizer qual que seria o número ideal, né? Mas no serviço público, né, nós nunca trabalhamos com um número ideal, né? O estado de Mato Grosso é um estado especificamente continental, né? Nós tivemos agora um concurso público, mas você pode ter certeza que sempre falta mão de obra, né? Com certeza. Bruno, estamos chegando no final do programa. Eu agradeço a sua disponibilidade de vir aqui prestar essas informações e deixo a câmera aberta ainda para você quiser fazer mais algum tipo de esclarecimento para a população, principalmente em relação ao ano eleitoral, né? Eu gostaria a Justiça Eleitoral agradece o convite, nós estamos sempre à disposição. O presidente desembargador Carlos Alberto sempre tem dito que a Justiça Eleitoral está de portas abertas, né, para atender a população, para tirar as suas dúvidas. E o nosso objetivo é que no dia 2 de outubro, que as eleições transcorram de forma tranquila, de forma serena, que esse é o papel da Justiça civilizada, que esse é o papel da Justiça Eleitoral. Há 90 anos, nós alcançamos essa credibilidade, não foi do dia para a noite, e nós estamos de portas abertas. Quem quiser entrar pela porta da frente, a porta está aberta. Mas quem quiser entrar pela janela, nós também não vamos aceitar. Então, estamos de portas abertas para ouvir a população, para atender a população. Então, a Justiça Eleitoral agradece. Aplicativo Pardal, né? Para fazer denúncias. Exatamente. Período eleitoral. Exatamente. Baixa aí aplicativo Pardal, tanto o iOS quanto tem os dois sistemas, né? Chama seu filho que ele vai saber. O Pardal. Eu tô 55 anos, doutor. Complicado. Falamos de tudo. iOS ou Android? Eu lembrei Android, isso aí, Android. Aqui eu uso iOS, às vezes não me recordo. Eu também esqueço. Da Android. Bruno, obrigado. Eu que agradeço, viu? A Justiça Eleitoral agradece a oportunidade. Tá certo. Obrigado a você pela audiência, companhia e paciência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.